E aí, gente, tudo bem? Cara, o negócio é o seguinte, ó. Eu tô aqui agora no dia 21 de maio, montando esse material aqui para vocês sobre pressão, tá bem? Eu resolvi já de cara pegar um exemplo de aplicação para a gente tentar já desenvolver o conceito que fica mais fácil, mais prático e menos longo, menos cansativo também, até mesmo porque o vídeo tem que ser curto. Cara, o negócio é o seguinte, a pressão. Sempre quando a gente exerce uma força, faz algum tipo de ação em uma determinada superfície, essa superfície ela ocorre nela algum tipo de deformidade. Quando eu quero colocar um prego na parede, eu vou colocar um prego, eu preciso exercer uma pressão no prego para ele poder entrar na parede. Então, quanto mais fino o prego, são melhores as chances de eu pregá-lo. Tá, tudo bem. Vamos imaginar uma coisa, gente. É como se a gente estivesse na Europa andando na neve, aquela coisa toda, e talvez a gente já tenha visto nas cenas de filme, eu já vi presencialmente, né, porque eu tive a oportunidade de conhecer a Seguá, Europa, né? O camarada andando, ele vai andar sobre a neve, ele, junto do sapato daquela bota enorme, ele bota um bagulho que parece uma raquete de tênis. Nele prende nos dois, aí começa a andar. Para que ele usa aquilo? Ah, claro que ele usa aquilo para não afundar, professor. Tranquilo, legal. Porque se ele tirar aquela raquete de tênis, ele vai afundar. Então, observe que tem um fundamento isso. Eu vou aumentar a área do meu calçado para eu não exercer muita pressão, exercer uma pressão grande no solo e eu não afundo. Se eu tiver sem aquele calçado, eu vou afundar. Então, no final dessa aula a gente vai falar sobre isso aí de novo, tá bem? Então, sobre pressão, cara, o negócio é o seguinte: pressão, força sobre área. Simples assim. Pressão, força sobre área. A força, a gente já sabe que a unidade dela é o Newton. O S aqui, cara, de superfície, não, é de área. Área, superfície também, mas a gente na realidade fala mais sobre área, né? A área é metro ao quadrado. Essa é a unidade no sistema internacional de pressão. Cara, essa força aqui também a gente vai ver no caso de peso. Peso. Peso que a gente tem, né? Aí é uma modalidade de pressão. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, eu tenho três casos, ó, onde eu não desenhei bem, mas todos os blocos estão apoiados sobre uma determinada superfície plana. E de acordo com a posição deles, eles exercem um grau de pressão sobre essa superfície, tá bem? Inclusive tem a pergunta aqui, ó, qual bloco exerce maior pressão nessa superfície? Aí a gente já sabe como informação que o peso, ó, peso com dois S, tá? O peso com dois S, que o peso dele vale 400 newtons, tá bem? E de acordo com essas informações que eu tenho, eu posso calcular a pressão em cada caso, usando a fórmula, simples assim. Então, no primeiro caso, a força que ele exerce é 400 newtons. Vamos tirar o newton, gente, porque as unidades das arestas, não tem unidade nas arestas, então vamos deixar 100. Bem, então seria 400, e nos três casos, né? Não muda. Agora a área de apoio. A área de apoio é essa sapatezinha aqui desse bloquinho, ó, que é um retângulo, tá bem? Então eu tenho que saber quanto mede uma aresta aqui e uma aresta aqui para calcular a área. Então eu sei que essa aresta aqui é a mesma essa, é a mesma essa, vale 20. E essa aqui é a mesma essa, é a mesma essa, que vale 10. Então é 10 vezes 20, é a área, né? Base vezes altura. Eu tenho 400 sobre 200. É isso? Então, simplificando aqui, eu vou ter 4 por 2, 2. Vamos botar 2 unidades de pressão. Ou seja, tá? Só para a gente entender. Já calculei o primeiro caso. O segundo caso, a mesma coisa. A área de contato está apoiado sobre uma área de contato, né? Eu tenho que calcular a área, um retângulo, base vezes altura, ou comprimento vezes largura, como quiser. Então eu tenho que saber quanto vale esse cara aqui, tem que saber quanto vale esse cara aqui. Esse cara aqui é o mesmo esse, é o mesmo esse. Ó, 10. Esse cara aqui é o mesmo esse, é o mesmo esse. 5. Então é 5 vezes 10. O mesmo peso e a área. 5 vezes 10. Eu vou ter 400 divididos por 50. Desculpa. Vai dar
Vamos tirar um zero, né? Tira um zero aqui, fica 40 por 5, 8 unidades de pressão. E finalizando, olha aqui, ó. Comprimento vezes largura, a mesma coisa. O comprimento dele é esse aqui. E a largura dele é essa aqui, essa aqui, essa aqui, 5. 5 vezes 20. Então vai dar 400 sobre 100. Agora dá para eliminar os dois. 4 unidades. Bom, achei a pressão nos três casos. Tá bem? Aplicando só a fórmula. Aí a pergunta é, qual é o bloco? Qual bloco exerce maior pressão? Gente, qual é o maior valor aqui? Tá aqui, ó. 8 unidades. Então, é no caso 2. O bloco 2. Tá bem? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, ó, voltando àquela cena que a gente viu, tentou imaginar, do camarada andando na neve com uma raquete de tênis, tem uma propriedade aqui que a gente tem que gravar. Quanto é menor a área de contato, maior é a pressão. Quanto maior a área de contato, menor a pressão. Então, são grandezas inversamente proporcionais, até mesmo como está na fórmula. A pressão é inversamente proporcional à área de contato. Então, olha, observe o seguinte, ó. Eu pergunto para vocês, qual foi a menor área de contato? Está aqui, ó. A menor área de contato foi essa menina aqui, ó. Aqui eu obtive 50. Vamos ver essa aqui. Eu obtive 100. E aqui, 200. Então, a menor área de contato é essa aqui. Qual foi a maior pressão que a gente conseguiu obter? Está aqui a resposta. Tá bem? Gravem isso, porque isso é importante. No caso da pressão, a gente conseguiu calcular agora, começou a calcular no sólido. Também existe casos em que a gente vai ter que considerar a pressão de uma coluna líquida em um determinado recipiente, mas isso é um outro caso. Tá bem? Então gravem isso aqui. A gente precisa saber a área, calcular a área da figura que está. Aqui eu fiz um retângulo, né? E podem aparecer outras figuras? Podem, mas aí a gente lembra, faz um flashback aí das áreas das figuras planas. Mas é outro caso. Espero que tenha sido proveitoso. Está indo esse material para vocês aqui, com o material do caderno também com exercícios. Valeu? Fique com Deus, lavem as mãos. Nós vamos vencer isso aí o quanto antes, tá bem? Um abraço para todo mundo.